Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, breve virá, breve Jesus voltará. Amém, Você ouviu? Abram-se os portais em exultação para que entre o Rei da Glória. Sim, Ele é o Rei da Glória e Ele quer entrar hoje em sua vida e em seu coração. Com essa bendita mensagem do Quarteto Arautos do Rei, nós iniciamos o nosso programa de hoje, lembrando a você que o nosso querido Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, Ele está disposto sim a entrar na minha, na sua vida, para habitar em nós e nos transformar por completo. É evidente que uma transformação sempre para melhor. O desejo de Deus é conceder ao ser humano vida e, como disse Jesus, vida em abundância, vida plena, vida com propósito, com significado, vida com sentido. Oh, como faz diferença quando nós abrimos nosso coração, nossa vida para Cristo e permitimos que Ele entre, que através do Espírito Santo Ele habite em nós. O Senhor nos dá, sem dúvida, um novo rumo, um novo sentido, um novo propósito de vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre a sua querida família. E como é bom compartilhar sempre com você a palavra de Deus aqui no programa A Voz da Profecia. Mas nós queremos ter esse relacionamento com você além do programa aqui na TV. Nós queremos seguir estudando a Bíblia com você, tendo um material colocado nas suas mãos para que você possa, orientado por esse material, compreender melhor a Santa Bíblia. Eu estou me referindo agora especificamente a esta revista, A Cura do Pecado. Se você ainda não tem esse material lindo, é só você pedir que nós vamos mandar para você gratuitamente. Uma revista preparada aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo, com a intenção de mostrar para você o que a Bíblia diz a respeito do grande conflito que há entre o bem e o mal. Como foi que esse conflito começou, onde começou e qual é o final dessa história. Oh, sim, o bem vencerá o mal de maneira completa e definitiva. Se você desejar essa revista, é só pedir que a gente lhe manda. Você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica e fazer o pedido através desse site. Outra opção até mais prática, se você preferir, é você salvar esse número aí no seu celular e mandar uma mensagem para a gente através do WhatsApp, número 12982444449. Tá vendo aí? Salva esse número e manda mensagem de texto para a gente dizendo: eu quero a revista A Cura do Pecado. Esse material vai chegar para você de graça, tá bem? Não lhe custa, de fato, absolutamente nada. É um presente da Novo Tempo para você, com a intenção de conduzir você à Bíblia para que você compreenda a palavra de Deus e tenha uma vida segura em Deus, uma vida abençoada na presença do Senhor. E eu quero aproveitar essa oportunidade e também agradecer a todos que têm me recebido juntamente com o Quarteto Arautos do Rei de maneira tão bondosa, tão gentil, tão amável, por onde a gente anda, por onde a gente viaja aí pelo nosso imenso país.
Eu não vou me referir agora especificamente a nenhuma região, nenhum estado, nenhuma cidade, mas você sabe, você que tem nos recebido aí no seu estado, na sua cidade, muito obrigado pelo seu carinho. Deus seja louvado pela amizade que a gente faz, mesmo assim, através da TV. E nós temos agora a alegria de ouvir o Quarteto Arautos do Rei, cantando e glorificando o nome do Senhor. Você conhece certamente essa música, e se não conhece, vai conhecer agora. É uma canção suave que nos apresenta a história de uma mulher que um dia, numa expressão de adoração a Cristo e gratidão ao Senhor, ela levou um perfume para Jesus. Você vai ouvir a canção. É linda, ouça agora Arautos do Rei, Vaso de Alabastro. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre, o vaso quebrou e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. E quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, me deixe te perfumar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume Senhor.
Bendita a hora quando o ser humano se quebra aos pés de Jesus, se joga aos pés do Senhor em adoração e em gratidão. Creia, toda vez que você cai aos pés de Cristo, o próprio Cristo ergue você, levanta você. O próprio Cristo, Ele jamais nos deixará caídos, porque o propósito dele, a razão, inclusive, porque ele veio a este mundo, foi para nos erguer. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você cai aos pés de Cristo, você não só se encontra com Cristo, você se encontra consigo mesmo, com sua vida, com sua história, com seu futuro. Vale a pena quebrar-se aos pés de Jesus. E você já pediu a revista A Cura do Pecado? Se você ainda não pediu, aproveite agora o intervalo que vem na sequência para solicitar, tá bem? Número 12982444449. Como eu disse, esse é um presente da Novo Tempo para você. Vai chegar às suas mãos, aí no seu endereço, e não lhe custará absolutamente nada. Vamos ao intervalo, mas é curtinho. E eu já volto, eu vou lhe apresentar um tema hoje que aparentemente é contraditório: livres e submissos. Como assim? Fica aí que eu já lhe explico. Vale a pena pensar nessa mensagem maravilhosa da Palavra de Deus. Quando você permanece na Palavra de Deus, você fica livre do vazio interior, da falta de propósito, da solidão, livre do temor do futuro, do medo da morte. A independência do pecado só é possível pela dependência de Cristo. Você e eu também somos solicitados a carregar, nesse caso, não a cruz de Cristo, mas a nossa própria cruz. Pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida aqui. Você está assistindo à TV Novo Tempo e esse é o programa A Voz da Profecia. Sempre bom, todas as semanas, estar aqui com você, compartilhando a santa Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como está escrito no Salmo 119, verso 105. Eu quero ter o prazer agora de abrir a Bíblia e lê-la. No entanto, antes, vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, nessa hora, Senhor, nosso coração se abre na Tua presença para receber Tua palavra. Por isso nós te pedimos, ilumina-nos, Senhor, com o Espírito Santo, para que todos tenhamos a compreensão correta, para que todos recebamos com prazer e sabedoria a Tua mensagem. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. O texto bíblico inicial e que é a base de nossa reflexão está no Evangelho, escrito por João. Se você tem a Bíblia aí, quiser acompanhar no seu próprio texto, eu disse Evangelho escrito por João, vamos ao capítulo 8. Vou ler os versos 30 a 36, tá bem? Veja aí, Evangelho escrito por João, capítulo 8, versos 30 a 36. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar,
vocês serão verdadeiramente livres. Um diálogo, uma conversa entre Jesus e os judeus que estavam acompanhando a sua mensagem. Observe que no verso 30 que li está escrito: quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus diz aos judeus que haviam crido nele. Perceba, Jesus prega, muitos creem na sua pregação, e agora ele se refere de maneira direta àqueles ouvintes judeus que haviam crido nele. E o que ele diz aqui no verso 31? Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês que têm crido confirmam que são verdadeiramente meus discípulos. Observe que o permanecer na palavra é uma evidência da sinceridade da profissão de fé feita originalmente. Permanecer é crer e submeter-se à palavra. Os que permanecem na palavra são aqueles que são fiéis à palavra de Deus. Eles se apegam à palavra de Deus e procuram segui-la, obedecê-la. Jesus disse: estes são verdadeiramente meus discípulos. Significa que só é discípulo para valer, só é discípulo de Cristo verdadeiramente quem permanece na sua palavra. E agora no verso 32, que é o mais conhecido do texto, Jesus diz assim: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aqui uma promessa, uma bênção prometida por Cristo para quem permanece na palavra. Observe, não para qualquer um. O conhecer a verdade aqui e experimentar a liberdade que a palavra de Deus, ou que o próprio Deus nos oferece, vem como resultado de você crer e permanecer na palavra. A bênção aqui, insisto, é para quem permanece na palavra, para quem crê, para quem se submete, e esse é verdadeiro discípulo. E seria libertar do quê? Vocês conhecerão a verdade, diz Cristo, e a verdade os libertará, mas os libertará de quê? Eu poderia dizer de muitos falsos conceitos que há por aí, de uma infinidade de superstições, de muitas crendices. Quando você permanece na palavra de Deus, você fica livre do vazio interior, da falta de propósito, da solidão, livre do temor do futuro, do medo da morte. Deus nos livra do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da superficialidade, das idolatrias que há no mundo, dos inúmeros vícios. Deus nos livra da força do pecado, da força do diabo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quando você permanece na palavra, ou seja, crê e se submete à palavra, Jesus diz também que você passa da condição de escravo do diabo para filho ou filha de Deus. Veja aqui no verso 33, Jesus diz assim, aliás, está escrito assim: eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Quando Jesus diz: vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então os judeus colocam essa situação para Cristo: olha, nós somos descendência de Abraão, nós jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que nós seremos livres? Que sentido faz isso para a gente? Se os judeus que disseram essas palavras, eles estavam sendo literais no que diziam, no sentido de que eles jamais tinham sido escravos de ninguém, então eles estavam mentindo, eles estavam faltando com a verdade, porque sim, eles foram escravizados, dominados no passado por muitos, pelos egípcios, pelos filisteus, pelos assírios, pelos babilônicos.
especificamente nesse tempo, quando eles estavam conversando com Cristo, primeiro século da nossa era, da era cristã, os judeus estavam sendo dominados, oprimidos pelos romanos. Então, por isso que eu digo, se eles afirmam que jamais foram escravos de ninguém no sentido literal, em realidade eles estavam mentindo, porque eles estavam sendo escravizados naquele momento. Mas é claro que o Senhor Jesus Cristo, ele se referia sobretudo à escravidão do pecado. Por isso que aqui nos versos 34 e 35 que nós lemos, está escrito: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. A questão é que um escravo não tinha garantia de permanência na casa. Se um escravo desagradasse, ele seria vendido ou ele seria expulso de casa. Mas um filho tem sangue do pai nas veias, né? Filho é herdeiro. O filho permanece em casa enquanto vive ou enquanto ele quer. Por isso que Jesus disse agora no verso 36, se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Somente o Filho de Deus podia mudar a condição deles, e também a sua e a minha. Só o Filho de Deus pode mudar a nossa condição de escravos do pecado para filhos e filhas de Deus. A mensagem é esta: somente é livre da escravidão do pecado, do mundo, do diabo, quem está em Cristo. A independência do pecado só é possível pela dependência de Cristo. Vou repetir, a independência do pecado só é possível pela dependência de Cristo, pela permanência em sua palavra, por crer e submeter-se a Ele. Por falar em submissão, esse tema ele se tornou tão raro entre os cristãos da atualidade, que parece ser apenas uma sugestão, quando nesse contexto assim, cristão, religioso, de igreja, se fala nesse tema de submissão, como eu disse, se tornou um tema tão raro entre os cristãos, que parece até assim apenas uma sugestão, né? Uma opção para quem quer ter uma vida cristã mais profunda, mais significativa. No entanto, acredite, submissão a Cristo é o teste básico e universal do discipulado. Submissão a Cristo é uma característica fundamental do verdadeiro discípulo de Cristo. Submissão indica uma decisão voluntária de entregar-se por completo ao Senhor em qualquer circunstância, estando aberto à sua direção e pronto a sacrificar-se por Ele se necessário. A submissão revela a medida do nosso compromisso com Deus. E olha, a escolha é clara. Submissão a Cristo significa liberdade real e total, ou submissão a nós mesmos, aos nossos superficialismos, que em sentido final significa viver escravizados pelas forças destrutivas do mal e do pecado. Eu posso mostrar para você palavras de Cristo que são, assim, radicais e esclarecedoras. E, aliás, eu tenho já por algumas vezes, ou talvez até várias vezes, mencionado estas palavras aqui em nosso programa. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 9, a partir do verso 23. Veja, quando o assunto é submissão, esse tema foi apresentado repetidas vezes pelo Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 9, como eu disse no verso 23 inicialmente, está escrito assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim,
negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Repetindo, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu acho interessante essa insistência de Lucas quando ele diz assim: Jesus dizia a todos. Lucas, ele não andou com Cristo, não conheceu Jesus pessoalmente. Ele se converteu depois, mas foi um fiel seguidor do cristianismo. Inclusive, Lucas teve o privilégio de tornar-se amigo íntimo do apóstolo Paulo, e especialmente nos últimos anos de missão e de vida de Paulo, Lucas esteve com ele. Quando você lê o Evangelho de Lucas, já no começo, Lucas diz que tudo o que ele escreveu nesse Evangelho foi fruto de pesquisas, de investigação que ele fez a respeito da vida de Cristo, conversando com pessoas que foram testemunhas ocular, ou seja, pessoas que andaram com Jesus, que tiveram o privilégio de vê-lo e de ouvi-lo. E eu acho curioso como Lucas começa aqui o verso 9 dizendo: Jesus dizia a todos. Eu imagino que muitas pessoas, em diferentes lugares, relataram para Lucas que ouviram estas palavras de Jesus, que ouviram Cristo apresentar esse tema. Qual é o assunto que Jesus gostava de dizer a todos, em diferentes lugares, para diferentes pessoas, em diferentes momentos? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Você sabe que para a mentalidade de independência e empoderamento da cultura popular, que é fruto de um contexto com forte ênfase no antropocentrismo, o homem no centro de tudo, um contexto de forte humanismo, negar a si mesmo soa como um escândalo absurdo, algo assim inaceitável, que chega a ser insano. Contudo, essa é a realidade. Quando não nos submetemos à vontade de Deus, nós não nos tornamos livres, mas escravizados pelas idolatrias que existem no mundo, escravizados pelo materialismo, pelo consumismo, hedonismo, pelo desejo de poder, pelas ideologias políticas, pelos ídolos filosóficos, intelectuais, culturais e, enfim, todas as bizarrices das loucuras humanas. Jesus foi claro e enfático: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. O que significa negar-se a si mesmo? Veja, assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, dizendo assim: eu não conheço esse homem. Você talvez conheça esse episódio bíblico, quando na noite de quinta-feira, véspera da morte de Jesus, depois que Cristo foi preso, 3 pessoas interrogaram Pedro, um dos discípulos mais chegados de Jesus, se ele o conhecia, e Pedro, com medo, por conta das circunstâncias, ele negou que conhecia Jesus. Veja, assim como Pedro, referindo-se a Cristo, disse: eu não conheço esse homem, negar a si mesmo equivale a dizer: eu não conheço este homem, mas agora não em relação a Cristo, mas em relação a si mesmo. Eu não conheço este homem. Eu não conheço essa pessoa com seus gostos, paixões e idolatrias. Negar a si mesmo, portanto, é desistir da sua vontade, quando a sua vontade está em oposição aos planos de Deus, à instrução do Senhor, à lei de Deus, à palavra de Deus. Negar-se a si mesmo é decidir fazer a vontade do Senhor, viver em harmonia plena com a vontade de Deus. E Jesus diz que você e eu, nós devemos negar a nós mesmos dia a dia. Significa que a luta contra a nossa própria vontade, vontade contaminada pelo pecado, é uma luta diária, constante, permanente. Parece que é mais difícil morrer
a cada dia do que morrer como Marte? Em outras palavras, é mais difícil viver em submissão à vontade de Deus a cada dia do que morrer por Ele num único ato. Porém, assim é. Se nós não formos chamados a morrer por Cristo, somos chamados a viver por Ele e para Ele. Isto é um grande privilégio, mas ao mesmo tempo é um tremendo desafio para você, para mim e para todos nós. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Uns imaginam que tomar a cruz tem a ver com aceitar o perdão de Deus, aceitar a sua graça, a sua misericórdia. Mas nesse momento não é sobre isso que Cristo está falando. Outros relacionam a cruz com as lutas da vida. Nesse mundo difícil e complicado no qual a gente vive, uma situação de desemprego ou talvez de doença, uma crise familiar. Então, quando Jesus diz dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então seria dizer, vá convivendo aí com esses problemas que você tem de relacionamento, com situação de dívida, de desemprego ou de doença. Não, acredite. Quando Cristo diz aqui, tome a sua cruz e siga-me, Ele não está falando da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Cristo também não está se referindo aqui às situações difíceis da vida pelas quais a gente passa. Para os ouvintes de Cristo, os judeus do primeiro século, a cruz era uma clara referência à morte. Tomar a cruz significa viver cada dia, não para o eu, para a minha vontade, mas viver para Ele. A minha vontade é anulada para que a vontade de Deus seja realizada. Tomar a cruz significa andar na direção da morte, como quem levava a cruz na direção do Calvário. Os judeus que viam um homem carregando uma cruz, seguindo para o Calvário, eles sabiam que que esse homem ou essas pessoas estavam andando por um caminho de mão única, sem retorno. Quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Cristo está falando da morte da vontade humana, da natureza humana, pecaminosa, caída, para que então nasça um novo homem em Cristo. Eu gosto de dizer, se o velho homem, aquele que vivia na ignorância, escravizado pelo pecado e dominado pelo pecado, se o velho homem não morrer na cruz, o novo homem não nascerá no reino de Deus. Eu poderia dizer que cada discípulo de Cristo é um pouco de Barrabás e um pouco de Simão Cirineu. Você já ouviu falar desses dois homens, não é? Barrabás e Simão Cirineu. Como Barrabás, nós todos também fomos condenados pelos nossos erros, mas nós escapamos da cruz, porque o Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E como Simão Cirineu, nós devemos levar a cruz, porque ele disse para tomá-la e segui-lo passo a passo. Por isso que eu disse e repito que cada um de nós tem um pouco de Barrabás e de Simão Cirineu. Eu fico imaginando aquele dia quando Barrabás ficou livre de sua condenação, porque o povo escolheu libertá-lo e condenar Jesus. Do mesmo jeito que Barrabás ficou livre da condenação, no caso dele, literalmente, através de Cristo nós também estamos livres da condenação espiritual, da morte eterna causada pelo pecado. E quando eu disse que cada um de nós é um pouco de Simão Cirineu, é nesse sentido, porque certamente você conhece a história. Foi solicitado a Simão Cirineu que ajudasse Jesus a carregar a sua cruz. E da mesma forma, você e eu também somos solicitados a carregar, nesse caso, não a cruz de Cristo, mas a nossa própria cruz. Se bem que a cruz que Cristo carregou também não era verdadeiramente dele.
até porque você sabe que Jesus nunca mereceu uma cruz. Quando Cristo subiu o Calvário carregando aquela cruz e nela foi crucificado, ele estava morrendo no meu lugar, no seu lugar. Ele estava morrendo em nossa própria cruz. Jesus diz dia a dia: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir os passos de Jesus, ou seja, nós devemos moldar a nossa vida conforme a vida dele. Viver para servir a Deus e aos nossos semelhantes. Eu quero compartilhar com você o texto que está aqui na primeira carta escrita por Pedro, capítulo 2. Inicialmente no verso 21 está escrito assim: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ora, o texto é claro, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Quando Jesus diz, siga-me, ele está dizendo assim, vem, ande por onde eu andei, viva como eu vivi, faça o que eu fiz, fale o que eu falei, tenha uma vida semelhante à minha. Eu posso seguir lendo aqui. Agora, a partir do verso 22, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Seguir o exemplo de Jesus, ou seguir os passos de Jesus, insisto, significa viver como Jesus viveu. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Seguir os passos de Jesus, insisto, significa viver como Jesus viveu. Ele nos deixou exemplo para que nós sigamos os seus passos. Lembre-se, nele não se encontrou pecado ou engano algum. Nós estávamos mortos para o pecado, mas agora está escrito, nós estamos vivos para a justiça. Significa que quem anda nos passos de Cristo, submete-se à palavra de Cristo, crer nele e procura viver como ele viveu. Eu quero ler um outro texto que está aqui pertinho. Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta escrita por João, capítulo 2, versos 5 e 6. Se você tem a Bíblia aí e quiser acompanhar, a primeira carta de João, capítulo 2, versos 5 e 6, está escrito: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Será que a palavra de Deus poderia ser mais clara para mim e para você do que está sendo agora? Você compreende quando Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esse seguir significa estar perto dele, unido a ele, e como resultado disso, nós procuramos viver como ele viveu. Nós permanecemos na sua palavra, nós nos submetemos à sua vontade, conscientemente nós imitamos nosso Senhor. Por isso está escrito, quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Guardar a palavra significa permanecer na palavra, obedecer à palavra. Nisto sabemos que estamos nele. 2 pontos. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Quem permanece na palavra, o segue, o obedece,
se submete a Ele. Esse, está escrito, é verdadeiro discípulo. E agora eu volto aqui a Lucas, no capítulo 9, e concluo com estas palavras que Lucas registra. Lucas capítulo 9, agora no verso 24. Eu disse Lucas capítulo 9, no verso 24. Depois que Jesus diz que se alguém quer ser discípulo dele, deve negar-se a si mesmo, ou seja, desistir de sua vontade para fazer a vontade dele. E isso deve ser dia a dia, como quem toma uma cruz e o segue. Aí então ouça a advertência e a promessa de Cristo. Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Observe que nesse contexto significa buscar primeiramente as coisas da realidade atual, ignorando o reino de Deus. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Esse salvar a vida aqui é nesse sentido, de você desistir de fazer a vontade de Deus para viver de acordo com sua cabeça, com sua vontade, com seu querer. É uma advertência feita pelo Senhor, mas na sequência ele diz: quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Significa então que quando você nega ou renuncia a si mesmo, a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, Jesus promete, você salva a sua vida. Para o discípulo de Cristo é assim: antes da coroa vem a cruz. Antes da vida eterna vem a morte. A morte para a nossa própria vontade. Nós precisamos crucificar nosso eu, nosso querer, para que um novo ser ressuscite para a glória de Deus. Mas, como eu disse, acredite, depois da cruz da renúncia, virá a coroa da glória eterna. Eu quero concluir, então, lendo mais um texto, agora na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Eu disse segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versos 11 a 13, está escrito assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Fiel, diz Paulo, é essa palavra. Se nós já morremos com ele, também viveremos com ele. Ou seja, quando você deixa de fazer sua vontade para fazer a vontade de Deus, quando você desiste do seu eu para que a vontade do Senhor prevaleça na sua vida, então creia, assim como você está morrendo com Ele, também com Ele você viverá. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. O que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é que se você desiste da sua vontade para fazer a vontade de Deus, se você morre para o seu próprio eu, assim como Cristo morreu um dia por você, então você um dia vai viver com Ele eternamente. Assim como Cristo venceu a morte, nós também venceremos. E nós venceremos a morte eterna, porque pela graça do Senhor nós teremos vida eterna. Se nós perseverarmos também com Ele, nós reinaremos. Está difícil aí a luta para submeter-se à vontade de Deus. É complicado na hora de desistir da sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Eu sei que é. Por isso que a maioria, inclusive, mesmo aqueles que se dizem cristãos, lamentavelmente, a maioria vive um cristianismo de conveniência. Muitos usam a Deus apenas como um acessório nos seus momentos de necessidade, mas eles não vivem submetidos ou submissos à palavra do Senhor. Porque na hora entre decidir fazer a própria vontade e fazer a vontade de Deus, muitos mesmo cristãos, eles optam por fazer sua própria vontade, porque não é fácil lutar contra a nossa natureza,
contra a nossa vontade pecaminosa, contra a nossa inclinação para o mal. Mas são felizes aqueles que creem no Senhor e permanecem na palavra do Senhor e se submetem verdadeiramente ao Senhor. Estes são verdadeiramente livres. Você sabe que quando a gente lê esse texto, especialmente de Lucas 9, verso 23, quando Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e dia a dia tome sua cruz e siga-me. Quando a gente lê esse texto, parece que o Senhor é muito radical, não é? Muito assim autoritário. Parece que o Senhor está dizendo assim: olha, ou você faz minha vontade ou nada feito. É assim, se você é meu discípulo, tem que ser do meu jeito e pronto. Parece muito radical, muito autoritário, até um pouco tirano. Creia, não é nada disso. O Senhor está somente tentando livrar você de você mesmo. O Senhor só está tentando livrar você de sua natureza pecaminosa. Porque se você e eu, nós vivermos de acordo com nossa cabeça, com nossa vontade, contaminada pelo pecado, nós iremos direto para a morte, para a perdição. E o desejo do Senhor é que nós tenhamos vida, e vida plena, vida em abundância, como diz Jesus. Cristo não está sendo radical e nem tirano. Ele só está nos protegendo e cuidando de nós. Quando Ele diz que se a sua vontade se conflitar com a dele, você deve escolher a vontade dele, porque Ele sabe o que é melhor para você. Lembre-se disso. Ele só está protegendo você de você mesmo. Ele só está tentando livrar você desse mundo maldito, podre, perdido, que está tentando destruir você e levar você direto para a perdição. Confie na palavra do Senhor. Ouça o chamado de Cristo para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, porque Ele sabe para onde está levando você. Ele está levando você para a vida e vida eterna. Deus lhe abençoe. Agora tem música do Quarteto Arautos do Rei, eles já estão prontos para cantar. E essa música celebra, glorifica a Cristo, porque Ele morreu na cruz no meu e no seu lugar. E se você crê de todo o seu coração em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então você tem seus pecados perdoados e a certeza da vida eterna. Ouça agora, Arautos do Rei, sim, eu creio. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida aqui só me traz aflição, e eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei, quando enfim eu chegar lá no lar. Sim, eu creio em Jesus, pendurado na cruz. O seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares, em mim operou junto à cruz. Quero sempre estar. Sim, eu creio na cruz do
Jesus me salvou. Glória a Deus, que palavra poderosa, que canção linda. Creia você também na mensagem da cruz, na palavra da cruz. Assim como o Senhor Jesus Cristo já transformou a milhares, a milhões ao longo da história, Ele também pode transformar a minha, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode nos dar um novo sentido. E olha, se tem sido difícil para você andar na direção de Jesus, seguir os passos dEle, siga com dificuldade, mas não desanime. Não olhe para trás, não olhe para os lados, siga para frente, vá na direção de Jesus, ande nos passos dEle, no caminho dEle, porque mesmo com dificuldades, problemas, lutas, lágrimas e aflições, nós sabemos para onde estamos indo. O cristão sabe de onde veio, onde está e para onde vai. Nossa vida tem propósito, tem sentido, tem razão de existir. E creia, vai chegar um momento quando o Senhor vai trocar sim a nossa cruz de renúncia, de luta, por uma coroa de glória e de vitória eterna. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 18, Paulo diz assim: estou certo de que os sofrimentos do tempo presente, eles não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Ouviu bem? Repito para você. Paulo diz, Romanos 8, 18, estou certo de que os sofrimentos do tempo presente, as lutas dessa vida atual, inclusive nossa luta para renunciar nossa vontade, para fazermos a vontade de Deus, que muitas vezes dói, machuca, nos faz sofrer. Os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Deus tem glória para você no futuro. Então continue, mesmo com sofrimento e lutas, não desista. Você está caminhando para a glória eterna, louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena andar nos caminhos de Deus, nada melhor do que estar no caminho do Senhor, viver em submissão à vontade de Deus, nada melhor do que ser discípulo, verdadeiramente discípulo de Cristo, porque esses é que são verdadeiramente livres. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, a despeito de todas as dificuldades, permaneça firme em Deus. Você está livre em Cristo, a despeito de submisso a Ele. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, por Tua palavra e te pedimos, ajuda-nos a compreendê-la e nos submetermos a ela por completo, Senhor, para que sejamos verdadeiramente livres, discípulos de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e vamos para frente com a bênção do Pai Celestial. Lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê.